Olá, vamos iniciar o nosso curso de Oncologia Mamária de 2025. Hoje teremos a primeira aula com a investigação e classificação do câncer de mama. Bem, para quem não me conhece, meu nome é João Nunes, eu sou médico oncologista e mastologista, atuando aqui em Brasília no grupo Oncoclínicas. Como investigar e como classificar o câncer de mama? Do ponto de vista epidemiológico, o câncer de mama é um câncer de alta prevalência e alta incidência no mundo inteiro. Então, a gente teve, em média, 2 milhões de novos casos em todo o mundo de câncer de mama. E a notícia estranha, ruim e desconfortável é que este número vai aumentar com o tempo, gente. Então, espera-se que esse número aumente mais de 40% até 2040. Isso é um número muito expressivo de crescimento. No Brasil, não fica atrás, o câncer de mama feminino é o que mais acomete as mulheres. De cada 10 mulheres que têm câncer, 3 têm câncer de mama. E a incidência é de 40 por 100 mil habitantes de forma global no Brasil. Então, o Brasil também, e também se espera esse crescimento importante. Isso se traduz em mais ou menos 90 mil casos de câncer de mama novos por ano no Brasil. E aqui no Distrito Federal, onde a gente atua como médico, mais de 1.300 novos casos no Distrito Federal. Isso é o Maracanã em final de campeonato cheio. Isso é quase uma tragédia. Imaginar que um número expressivo de pessoas não tem esse diagnóstico nos deixa realmente um pouco assustados. Bem, qual é a vantagem de tanta gente ter câncer de mama? Mais investimentos em pesquisa e tratamento. Toda doença que tem um número muito grande de pessoas acometidas, ela tem sempre muito interesse, seja interesse governamental, seja interesse da indústria, ou seja, existe muito investimento em pesquisa e tratamento. Muitos pacientes, mas muito investimento, a gente sempre está gerando informação de qualidade em câncer de mama. O câncer de mama, ele não tem prevenção secundária, e é extremamente comum a gente, às vezes, escutar no consultório a paciente falar: poxa, mas eu fiz minha mamografia todo ano e agora eu tive câncer de mama. O câncer de mama, ele não é passível de prevenção real, ele é passível de diagnóstico precoce. E como que a gente faz o diagnóstico precoce em câncer de mama? Através dos programas de rastreamento. O que isso quer dizer? Que temos que fazer o exame na paciente assintomática. O grande exame ainda é mamografia, e a indicação é que toda mulher entre os 50 e 69 anos deve fazer mamografia. Existe uma discussão, existe um conflito entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde, que orienta o início um pouco mais precoce, aos 40 anos, Sociedade Brasileira de Mastologia, e que após os 70 anos a paciente também deva fazer a mamografia, porque é comum, não é comum, mas a gente pode ter diagnóstico de câncer de mama além dessa faixa etária. E que é importante, por que que esse programa de rastreamento é só orientado entre 50 e 69 anos? Porque é o pico de incidência do câncer de mama. Tem um laudo de imagem de mama, seja ele ultrassom, mamografia e, eventualmente, até ressonância magnética, ele vai ter uma classificação de 0 a 6. Por que que é importante essa classificação? Porque ela padroniza o tipo de conclusão do laudo. Essa classificação é a classificação BIRADS, feita pelo Colégio Americano de Radiologia, que orienta que o radiologista, especialista ou não em mama, ele pode descrever a lesão de várias formas, mas ao final ele tem que concluir esse laudo com uma nota. A nota 0 é o exame incompleto. Esse exame ele não pode ser avaliado com aquele tipo de exame que foi feito, e ele precisa ser complementado com outro tipo de exame. Por exemplo, se o paciente fez uma mamografia e houve uma lesão que não foi possível diagnosticar, o laudo foi 0 e o radiologista eventualmente solicita que se faça um ultrassom, mesmo uma ressonância, para concluir aquele laudo. BIRADS 1 é um exame normal, o risco de câncer de mama é muito baixo. BIRADS 2, alterações benignas,
por exemplo, cisto de mama, o risco também ainda continua muito baixo. O BIRADS 3, ele é uma lesão provavelmente benigna, que o risco de câncer também é muito baixo, em torno de 2%. Porém, precisamos mudar o segmento anual para o segmento semestral. De 4 para cima, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Então, o BIRADS 4 é a lesão suspeita para câncer, é o risco daquela lesão ser vinculada ao diagnóstico de câncer em torno de 20%, e a partir daí a gente precisa de uma biópsia. A BIRADS 5 é uma lesão altamente suspeita para câncer, em que as biópsias dessas lesões suspeitas para câncer confirmam o câncer de mama em 95% das vezes, e o BIRADS 6 é o paciente que já fez a biópsia, já tem o diagnóstico de câncer, e se faz o exame após a biópsia. Por exemplo, paciente que fez um ultrassom de mama com lesão suspeita, logo depois do ultrassom, fez uma biópsia dessa lesão, e depois, para acompanhar o tratamento, se faz uma mamografia. Quando esse paciente fez a mamografia, já temos o diagnóstico de câncer. Então, essa é uma classificação BIRADS 6. Então, quando se deve fazer uma biópsia na lesão de mama? Toda vez que a gente tem BIRADS 4 para cima. Como que é feita a coleta deste material? A coleta deste material é feita quando a gente tem uma lesão impalpável, um tipo de exame que guie a agulha até o local da lesão. Então, se a gente tem uma lesão impalpável, a gente tem que ter um exame de imagem suspeito, seja mamografia, seja ecografia, ou seja a própria ressonância, e a gente usa esse método de imagem para guiar a agulha da biópsia até o local adequado de coleta do material. No nódulo palpável, às vezes no próprio consultório, se estiver disponível essa agulha de biópsia, a gente faz a coleta do material. Que tipo de agulha a gente pode utilizar? Existem 3 tipos de agulhas que se usam na maioria das vezes, que é a biópsia por agulha fina, a core biopsy ou a mamotomia. Qual a diferença entre elas? Basicamente, a espessura da agulha. A punção por agulha fina, como o próprio nome diz, a agulha é fina, ou ela não é um bom exame para fazer o diagnóstico de câncer, porque ela dá um laudo citológico e não um laudo histopatológico. O que isso quer dizer? A gente avalia células isoladas quando a gente faz uma PAF e não a estrutura tecidual organizada. É difícil, às vezes, a gente concluir que existe um câncer só com a citologia de um nódulo suspeito na mama. Por outro lado, ele é um excelente exame, uma excelente agulha para fazer exame de linfonodo. Por que ele é um excelente? Porque no linfonodo a gente só tem que ter célula linfática. Se tiver qualquer célula não linfática, célula epitelial ali no linfonodo, esse linfonodo é considerado suspeito ou mesmo já considerado como positivo para câncer. Não, a gente não utiliza PAF para microclassificação, é muito ruim, e a gente não consegue deixar um clipe localizador. O que é esse clipe localizador? É você deixar um marcador metálico do local que você tirou a biópsia. Esse marcador metálico ele tem várias funções, mas a principal função é saber que naquele local ele já foi biopsiado, já foi investigado. Se aquilo não for um câncer, em exames futuros, você não precisa se preocupar porque ele já está marcado. E se for um câncer, isso pode orientar uma possível cirurgia, e se a paciente tiver necessidade de fazer quimioterapia antes da cirurgia, esse clipe ele também pode orientar o tipo de resposta que a paciente está tendo com diminuição ou não da lesão ao redor desse clipe. A core biopsy, a agulha já tem alguma espessura interna média, ele é muito bom para diagnóstico de nódulo, ele é muito bom para diagnóstico de linfonodo suspeito, mas ele não serve para investigar microcalcificação. Ele também é possível de colocar um clipe. Qual é a diferença entre a mamotomia e o core nesse cenário? É que a core, toda vez que você faz uma biópsia, você tem que tirar a agulha da paciente. E na hora que você vai colocar o clipe, se você tem que tirar a agulha, colocar o clipe e posicionar novamente a agulha no nódulo. Nesse momento,
o local do clipe não necessariamente vai ser o mesmo local da onde você tirou a biópsia. E a mamotomia agulha é uma agulha grossa, ela é bom para nódulo, não se faz mamotomia linfonódulo para agulha muito grossa, então o risco de lesão vascular, pois sempre perto do linfonódulo temos artérias e veias, alto, então a gente não usa mamotomia com esse cenário. É o exame de eleição para se investigar microcalcificação suspeita, e a gente pode deixar o clipe no local sem tirar a agulha do local onde foi feita a lesão. Então, uma mamotomia é um excelente exame para nódulo e é um exame de investigação invasiva de eleição para microcalcificação. Depois que ser feito a coleta de material, a gente tem vários fragmentos do tumor. É mais ou menos desse jeito que o material é enviado para o médico patologista da Rural.